Em Jeremias capítulo 4, nós temos uma questão bastante importante que é a dor que sentimos no coração. No versículo de número 19, a versão King James traduziu da seguinte forma: a dor que Jeremias sentia pelo seu povo. Minhas entranhas, eu estou com dor em meu próprio coração. Meu coração faz barulho dentro de mim, eu não posso permanecer em silêncio, porque tu ouviste, ó minha alma, o som da trombeta, o alarme da guerra. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que dentro do coração humano há um grito de desespero. Nós ficamos preocupados, e com razão, acerca das coisas que nos rodeiam, acerca das circunstâncias, acerca de tudo aquilo que nos põe medo. Logo aqui nesse texto, Jeremias ele deixa aflorar o sentimento que o invade. Meu coração, minhas entranhas. Por que entranhas? No pensamento judaico antigo, para o hebreu, as entranhas, tudo isso que envolve fígado, pulmão, coração, fazem parte de um centro do pensamento humano, um centro de reprodução humana. A parte mais importante do ser humano estava nas suas entranhas. Talvez por isso, nas suas lutas de espada, os soldados golpeavam geralmente esta região. Ele diz, eu me contorço com dores, na versão Revista Nova Almeida Atualizada. Eu me contorço de dores, meu coração se agita dentro de mim. Não posso ficar calado, porque ouvi o som da trombeta e os gritos de guerra. Veja, aqui nós percebemos que Jeremias, ele teme uma derrota repentina. Uma derrota que pode colocar fim não apenas à sua história, mas à história do povo. Jeremias está não apenas preocupado, mas ele está amargurado, porque toda derrota é amarga. E ser derrotado por um inimigo é sinônimo de que nós ficamos enfraquecidos. Logo, Jeremias responde a esse sentimento. E a resposta do sentimento ao sentimento que Jeremias dá é uma resposta de oração, mas uma oração de clamor. Uma oração de alguém que está literalmente aflito, com medo. Jeremias então apela para a expressão minhas entranhas, traduzida na maior parte das Bíblias em português por meu coração. Neste sentimento e usando uma metáfora, Jeremias agora aproxima-se da mesma aflição de Jó, lá no capítulo 30 e no versículo número 27. É a mesma aflição. A mesma aflição dos discípulos que estavam extremamente derrotados pelo medo, abatidos pelo medo, quando estavam naquela embarcação no meio de uma tempestade.
Ah, mas como Jeremias e como aqueles discípulos, nós precisamos ter certeza de que o Senhor está conosco. E podemos perguntar como ele pergunta no versículo número 21. Até quando ouviremos a trombeta? Até quando ouviremos o noticiário com notícias tão ruins? Até quando ouviremos os dados da economia que nos aplaca, que nos faz tremer diante da falta, diante da inércia dos governantes? Nós podemos orar como Jeremias orou e pensar como Jeremias pensou, com tristeza, mas também com clamor. O nosso Deus é um Deus providente. E deixa eu te falar uma coisa, mesmo diante da circunstância que estamos passando, mesmo diante da gravidade que nos assola, Deus é providente. E nas palavras de Jeremias, nós podemos encontrar uma saída, uma solução. Primeira solução, a solução de gritar por socorro divino. Jeremias grita, Jeremias ele se contorce, Jeremias coloca para fora o seu sentimento. Em segundo lugar, Jeremias fala, Jeremias não guarda para si o sentimento ruim que está passando. De forma que você não pode guardar para você um sentimento que vai te destruir, vai te corroer por dentro, mas você tem que fazer como Jeremias no versículo 19. Você tem que colocar para fora. Jeremias disse: não posso ficar calado, não posso me calar. Em terceiro lugar, você precisa, como Jeremias, questionar a situação. Veja bem, você não pode, você não tem condições de questionar Deus, mas você pode questionar a situação. Jeremias pergunta no versículo 21, até quando terei de ver o estandarte do inimigo? De que cor é o estandarte que está à sua frente? De que cor se apresenta a bandeira do inimigo? Veja, esse versículo 21 mostra duas preocupações de Jeremias. A primeira, a cor da bandeira, a cor do estandarte do inimigo. Em segundo, o som da trombeta. A trombeta é algo que avisa, é um instrumento que avisa a chegada de inimigos. E nós temos ouvido notícias ruins. Nós temos ouvido péssimas notícias. A economia não vai bem. A sociedade está doente. A ameaça se aproxima a cada dia. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jeremias, depois de conversar com Deus, e no versículo 21 em diante, ele fala abertamente o que ele sentia. Depois de denunciar no versículo 22 que é a maldade do povo, é a depravação humana, que é a tolice do ser humano, o afastamento de Deus, que trouxeram estas coisas. Veja bem, ele fala, eu observei a terra, versículo 23,
E eis que era sem forma e vazia, e os céus não tinham luz. Veja que Jeremias recorre ao que está escrito lá em Gênesis, capítulo 1. É o caos. E quando o caos se aproxima, Jeremias se lembra de Deus. Jeremias não apenas se lembra de Deus, mas Jeremias agora apela a Deus. Se você olhar na palavra do Senhor nesse capítulo 4, você vai perceber que Jeremias agora ele apela para o Senhor. Em todo o capítulo 4, não só o capítulo 4, mas em todo o livro, e não é por acaso que o apelido dele é o profeta chorão, porque Jeremias teme pelo seu povo, não apenas pela sua vida. Talvez você está me ouvindo, você também está preocupado com o seu povo. Talvez você está preocupado com as pessoas da sua família, preocupado com você mesmo. Eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Deus é providente. Tudo que está acontecendo é usado por Deus para mostrar que Ele é soberano, que Ele é supremo. E que as pessoas não podem, a humanidade não pode continuar afrontando a santidade de Deus. E que as pessoas precisam se render aos pés do senhorio de Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Não fique preocupado, ainda não é o fim dos tempos, pelo menos eu penso assim. Mas é um tempo de reflexão, é um tempo de nos rendermos, é um tempo de voltarmos à nossa prática piedosa, é tempo de voltar aos períodos de oração, é tempo de voltar à leitura da palavra de Deus, é tempo de nos humilharmos, é tempo de testemunhar. É tempo de olhar para a cruz do Senhor Jesus e nos debruçarmos aos pés da cruz. Não se preocupe. A presença de Deus é o suficiente para você. Em meio àquele caos, Jeremias tinha tudo contra ele. Tudo contra a família dele, tudo contra as pessoas que ele amava. Mas veja, Jeremias tinha uma certeza. A certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E esse Senhor, esse Deus supremo, soberano e providente, esse Deus, Ele tem o controle de todas as coisas na palma das tuas mãos. Você não precisa temer. Ele é o Senhor. Ele é Deus. E se todas as coisas não estivessem na palma das mãos de Deus, Ele não seria Deus.